Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo, 19 horas em Kiev. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta terça-feira, dia 7 de junho, o primeiro-ministro português almoçou com Emmanuel Macron. Inaugura esta tarde exposições portuguesas na capital francesa. António Costa admitiu que vai contar com a energia do líder francês para preparar o futuro da Europa. Vamos ouvi-lo ambos neste jornal. Os transportes de semicoletivos de passageiros voltaram a paralisar a atividade na cidade de Nampula, no norte de Moçambique. Outro tema desenvolvido neste jornal sob o comando técnico de Donatien Caio. E como dizia, António Costa almoçou esta terça-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron, e disse que conta com a energia do líder francês para preparar o futuro da Europa. É também uma oportunidade, obviamente, de discutirmos as questões que estão na ordem do dia da Europa, as questões que têm a ver com a reconstrução da paz, a necessidade de responder às crises de segurança alimentar e de reforçar as nossas capacidades de defesa. Mas também de responder àquilo que esta crise demonstrou bem. É que a maior vulnerabilidade que a Europa tem está no setor da energia. E aqui é fundamental acelerarmos a transição energética para recuperarmos a nossa autonomia e a nossa segurança energética. Aqui do Palácio do Eliseu, com a energia do Presidente Macron, é certamente um bom ponto para olhar para o futuro da Europa, para aquilo que temos que mudar para ter uma Europa cada vez mais forte, mais justa, mais inclusiva e mais capaz de competir à escala global. O continente africano esteve em discussão no almoço entre o primeiro-ministro português e o presidente francês. Emmanuel Macron aproveitou a ocasião para confirmar presença na Cimeira dos Oceanos das Nações Unidas, que se vai realizar no final deste mês, em Lisboa. Há assuntos extremamente importantes para os nossos dois países, com os quais estamos ambos preocupados, além dos assuntos ambientais, de justiça social, de convergência europeia. Trata-se de África, que iremos evocar a seguir, onde o seu país, Portugal, está empenhado e é um parceiro constante e eficaz. Posso garantir que a nossa parceria reforçada com a África é um ponto que partilhamos nas nossas agendas a nível europeu e dos oceanos que estiveram no centro da presidência portuguesa da União Europeia. Lembro que organizamos a Cimeira de Oceanos em Brest, em fevereiro, e que Portugal vai receber a próxima Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos no final deste mês, onde estarei presente ao seu lado para prosseguir este esforço partilhado. Declarações proferidas antes do almoço entre Emmanuel Macron, aqui dobrado por Miguel Martins, e o primeiro encontro bilateral entre os dois líderes depois da tomada de posse do governo português e a reeleição do presidente francês em abril. Acontece numa altura em que decorre a temporada cruzada entre os dois países. A nível internacional, a situação no Sahel e Moçambique também vão ser discutidas, ou estão a ser discutidas nesta altura, com os dois líderes a falarem à comunicação social antes do encontro, como ouvíamos nestas duas declarações. O representante da Rússia nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, não gostou das acusações de Charles Michel quanto à responsabilidade russa na crise alimentar mundial pela primeira vez desde o início do conflito e da invasão da Rússia na Ucrânia. O embaixador da Rússia nas Nações Unidas abandonou uma reunião do Conselho de Segurança. Cristina Soares. O bloqueio à exportação de cereais tem sido um dos temas centrais da invasão russa da Ucrânia. O presidente do Conselho Europeu já acusou Moscovo de desencadear uma crise alimentar global. Estima-se que a Ucrânia tenha hoje entre 22 a 25 milhões de toneladas de cereais retidos no país. O representante da União Europeia, Charles Michel, acusou a Rússia de ser a única responsável pela crise alimentar mundial por utilizar os cereais ucranianos como uma arma de guerra. A Rússia tem bloqueado os portos ucranianos, através dos quais os grãos eram exportados, e tem atingido infraestruturas de armazenamento e transporte ferroviário de cereais. Além disso, Moscovo tem desviado para o seu território para venda a terceiros
trigo e outras sementes armazenadas na Ucrânia. Dados denunciados pelas autoridades ucranianas e também por representantes das Nações Unidas. Numa altura em que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, já chegou à Turquia para discutir os corredores marítimos e facilitar a exportação de cereais através do Mar Negro. A governadora de Nova Iorque assinou um pacote legislativo que restringe o acesso às armas em todo o estado. A idade mínima para comprar armas semiautomáticas passou de 18 para 21 anos, numa altura em que os ataques com armas nos Estados Unidos não param de aumentar. Só este fim de semana passado foram registados pelo menos 13 ataques. RFI Maputo 105 FM. Em Moçambique, no norte do país, os transportes de semicoletivos de passageiros voltaram a paralisar a atividade na cidade de Nampula. Os transportadores exigem o aumento da tarifa. Orfeu Lisboa. É a segunda vez em 4 meses que os operadores dos transportes semicoletivos de passageiros voltam a suspender a atividade em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis e a manutenção da tarifa por viagem. Desta vez, a falta de transportes surpreendeu a tudo e a todos na capital do norte de Moçambique. Saio em casa, ir no serviço, então quando eu chego na estrada não encontro chapa. Todo dia de hoje eu estou a andar a pé por causa desse chapa. A situação está muito mal. Uma paralisação que baralha as contas de quem depende dos transportes públicos para a sua movimentação. A verdade é que estou a caminhar porque não tenho outra opção. Táxi, moto, as distâncias que eu faço são longas. É lamentável. Mas não temos como, só podemos aguentar. Esperamos que logo se resolva essa situação. Apesar dos constrangimentos que a situação está a causar, os operadores prometem suspender a paralisação quando a Assembleia Municipal aprovar o agravamento da tarifa por viagem, tornando assim a atividade sustentável. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. E rumo até Cabo Verde, que se ligou esta segunda-feira, ontem, ao cabo submarino de fibra óptica Ela-Link, que interliga a Europa à América Latina, multiplicando por 10 a atual capacidade de tráfego de dados. Para Ulisses Correia Silva, primeiro-ministro, trata-se de um fator importante na transformação de Cabo Verde num hub digital em África e no Atlântico Médio. Odair Santos. Ao presidir a cerimónia de inauguração do Ela-Link na cidade da Praia, o primeiro-ministro considerou que o cabo submarino de fibra óptica da última geração, que liga Cabo Verde, a Europa e a América Latina, é um fator importante para posicionar o país como um hub tecnológico relevante em África e no Atlântico. Ulisses Correia Silva destacou a parceria da União Europeia e do Banco Europeu de Investimento pelo financiamento de 25 milhões de dólares. Agradecemos por isso à União Europeia e ao BEI pela parceria no financiamento de 25 milhões de dólares à Cabo Verde Telecom e que torna realidade este empreendimento que marca, de facto, uma nova era nas telecomunicações e internet em Cabo Verde. Aumenta a competitividade do país e responde aos requisitos cada vez mais exigentes de termos a internet com conectividade e a velocidade de transmissão de grande quantidade de dados e a grandes distâncias. Para além do Ela-Link, o cabo regional do sistema Share, que liga Dakar à cidade da Praia, está praticamente finalizado e vai entrar também brevemente em funcionamento, o que, segundo o primeiro-ministro, vai permitir melhorar consideravelmente a largura de banda total da exploração internacional entre Cabo Verde e Senegal e entre os países vizinhos da África Ocidental. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Em Angola, a Comissão Nacional de Eleições definiu o limite de 2.000 observadores nacionais às eleições previstas para 24 de agosto, que vão ter até 30 dias antes das eleições para seguirem os passos necessários deste processo eleitoral. Angola vai escolher pela quinta vez e quarta consecutiva desde 2008 o Presidente da República e representantes da Assembleia Nacional. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, eleito em agosto de 2017, recandidata-se a um segundo mandato. Ainda em Angola, o Executivo angolano entrega amanhã, quarta-feira, as ossadas de 4 dirigentes que morreram no 27 de maio. Tratam-se, entre eles, das ossadas de Alves Batista, Nito Alves. As 4 vítimas vão merecer honras militares. Pelo menos 30 pessoas perderam a vida num ataque de rebeldes das Forças Democráticas Aliadas, originários do Uganda, na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, confirmou esta terça-feira a organização não governamental Cruz Vermelha.